A paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações até a vinda de Jesus. Amados e queridos irmãos, está começando mais um programa Despertando pela Luz da Palavra. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, do versículo 42 em diante, nós vamos ver virtudes dos primeiros cristãos. Nós sabemos que Jesus e os apóstolos, eles não tinham vínculo com os doutores, com os governadores, com os políticos da época. Mas eu faço uma pergunta para você. Em qual perfil Jesus e os apóstolos se encaixariam no dia de hoje? Jesus era de esquerda ou de direita? Era socialista, comunista ou capitalista? Nós vamos ler a Bíblia e a palavra de Deus vai mostrar para nós que, embora eles não tendo partido político, qual o perfil deles se encaixa na Sagrada Escritura e nos dias de hoje. Virtude dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza, de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Amados e queridos, no versículo 45, vendiam as suas propriedades e os seus bens, e se dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Eu lhe pergunto, essa atitude é capitalista ou comunista? Que a palavra comunista vem de comum, e nós sabemos que a ideia do comunismo é ter todo mundo partes iguais, todos ter os mesmos direitos. Então, quando você diz, aquela pessoa é um comunista, isso não pode, isso vai acabar com o nosso país. Os apóstolos de Jesus tinham essa ideia, não política, partidária, mas os ensinamentos deles eram para que todos pudessem comer e beber, se vestir e viver em harmonia. Hoje, no dia atual, o nosso governo é de esquerda, é de direita. Você que votou, você é cristão. O nosso presidente, o nosso governador, enfim, ele se encaixa como cristão, porque o cristão verdadeiro, ele não é capitalista. O cristão verdadeiro ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Aí eu vi as pessoas falando que agora nós temos um presidente cristão, que agora nós temos um presidente que vai defender os evangélicos, porque ele é evangélico, enfim. Eu não votei nele e não votaria jamais, até que ele mude de propostas malignas. Jesus disse para Pedro: Pedro, se pela espada feris, pela espada tu serás ferido. Aí eu pergunto, um homem que prometeu te dar armas, ou facilitar a arma para você comprar, melhor dizendo, para matar o próximo por causa de bens nessa terra, é ensinamento de Jesus? E você fala que é cristão e que votou nele porque ele é cristão? Cristianismo é matar uns aos outros ou é amar uns aos outros? Ser cristão é se preocupar com o próximo. Ser cristão não é tirar sarro de quem tem pouca comida ou que alguém consegue comprar somente um pão ou não consegue comprar os restantes dos alimentos, que às vezes não tem um pedaço de carne para pôr na mesa. Ser cristão não é tirar sarro dessas pessoas e chamar elas de pão com mortandela. Isso não é cristianismo. Isso é humilhar as pessoas. Jesus não aprova isso. Ser cristão não é você, com o dom de empreendedorismo, você abrir uma empresa gigantesca, ficar bilionário e as pessoas ganhar um salário bem pequenininho. A Bíblia inteira fala do rico, que é reprovado. Então, o capitalismo ele é para poucos. Hoje, você sabe que você não tem aonde você morar. Estou falando com aqueles que pagam aluguel. Você está pagando aluguel e vai permanecer pagando aluguel até enquanto esse governo estiver no nosso país. Porque o plano que tinha antes do pobre, o programa que dizia meu sonho, minha casa, minha vida, não existe mais. Hoje, se você for comprar carne, está um absurdo. O gás está um absurdo. O básico do básico, feijão, arroz e óleo, está caríssimo. E não era assim. E você diz que esse governo é cristão? Isso é um regime de ditadura, porque se você reclamar, as pessoas, o próprio governo, o próprio presidente, diz que se não tiver bom, que você vai embora. Vai embora para Cuba, vai embora para Venezuela, vai embora para outro lugar. Nós vemos que não existe amor, que não está governando para todos. Então, antes de falar de comunismo, a palavra comum, direitos iguais, se você realmente for cristão, saiba que nada tem a ver este governo com o cristianismo. Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, se o homem casou várias vezes, ele é adúltero. A pessoa que é adúltero não é cristão. O solteiro pode casar, o viúvo também, mas quem é divorciado, não. Então não existe cristianismo. Então você que tem uma igreja que fica defendendo um homem que manda matar, que não tem amor pelo pobre, que tem nojo de pobre, que mentiu que
era contra uma reforma na Previdência do trabalhador e hoje praticamente que tirou a aposentadoria dos pobres, do trabalhador. Quando era outro governo, ele criticava e chamava de nomes feios para o outro governo, dizendo que jamais poderia ter a reforma da Previdência. E a primeira coisa que, quando entrou, foi fazer a reforma. Já é um mentiroso. E disse que o gás seria no máximo R$ 35. Hoje já está R$ 100 em alguns lugares. E disse que não pode fazer nada. Nunca é culpa dele. A culpa é da pandemia, a culpa é do governador, dos governadores, mas nunca dele. A culpa é de lá de fora. Não se preocupa com o pobre. E você que não é cristão, você defende ele. Isso é um espírito que tomou o povo. Que antes, quando era outros governos, havia manifestações, comentários, e ninguém falava nada. Hoje, se você for comentar contra o presidente, existe uma legião de espírito que toma as pessoas e querem de linchar ali nas redes sociais. Vocês lembram de Hitler? Quando ele matou milhões de judeus e pessoas do mundo inteiro? Existia fanáticos que o seguiam, seguidores fanáticos, fiéis e leais a ele. Eles aplaudiam tudo o que aquele homem fazia. Atrocidades e maldades. Hoje é parecido. O Brasil, a nossa nação, vai de mal a pior. E existem seguidores que estão ali para defender com unhas e dentes, para te amaldiçoar se você falar um A contra. Se você reivindicar melhoria, eles dizem que você tem que ir embora, que você é um pão com mortandela, que você é pobre, que você é comunista, que você é esquerdista, que você é esquerdopata. Eles te cobrem de muitos adjetivos, nomes feios. E são evangélicos. São pessoas ateu, são pessoas católicas. E eles falam que o Brasil não pode virar uma ditadura. E a ditadura, ela está implantada hoje, aonde você não pode falar nada, a imprensa não pode falar nada. Claro que tem imprensas que exageram, que mentem, mas hoje foi colocado assim de uma forma radical, que todos são contra o governo. Então você não pode falar que o combustível subiu, que o arroz está caro, você não pode falar. Se você falar, você é esculachado nas redes sociais. E essas pessoas, pastores, vêm gravar vídeo para defender esse homem que quer que todos se matem. Aí falam do governo passado, que era um homem que acabou com o Brasil, acabou com a Petrobras, acabou com tanta coisa. Só que essas pessoas esquecem que hoje elas estão pagando a casa e o apartamento por causa do governo anterior. E hoje só constrói ricos para alugar casas. Vocês viram que só existe casa para alugar? Quase nem tem casa ainda para alugar, com preços absurdos. E se você tem uma casa que você está pagando, não é por causa desse governo. É pelo anterior, é aquele que você fala mal, aquele que você esculacha. E o seu filho ou o seu neto não consegue casa no dia de hoje. Então acorde. As pessoas compraram carro zero, compraram casas. Aí eles falaram, mas daí o pessoal não pagou. O inadimplente, o veiaco sempre teve. Mas hoje quem paga certo, ou
Antigamente, quem pagava certo conseguiu comprar o seu carro. Eu comprei o meu carro financiado 100% e paguei tudo. E as pessoas, eles querem justificar que os que não pagaram, então hoje os que pagam não têm direito de comprar uma casa, de financiar um terreno, financiar nada. Então não está bom. O nosso país está indo de mal a pior. Então pare de se dizer cristão. Você pode votar sim para quem quiser. Você pode defender sim qual presidente, qual governo, qual prefeito que você quiser. Nós somos livres. Só não venha dizer que você é cristão. Porque cristão não mata, cristão não humilha o pobre. Muito pelo contrário, eles vivem em paz e harmonia. O nosso país, antes, as pessoas, bem no começo dos 8 anos do governo do Lula, não tinha manifestações, não tinha reclamações. Foi pago a dívida externa que falava que nunca dava para pagar. Foi criado tantas facilitações para que planos de ações beneficentes para o povo, tantos recursos tinha, milhões e bilhões de reais foram liberados para o povo. Aquele povo do Nordeste que não tem o que comer, que o que planta não nasce por causa da seca, e o restante do país produzindo toneladas e toneladas e bilhões de dólares na mão de poucos, na mão dos governantes, foi distribuído uma renda pequenina para que eles pudessem ao menos ter uma refeição ao dia. Para aqueles que você falam que é um homem que não deveria estar vivo, que deveria estar preso. Aí eu te pergunto, aquele povo, quando começou a pegar o Bolsa Família, quando começou a pegar uma renda maior, eles pela primeira vez começaram a comprar eletrodomésticos, comprar aquilo, geladeira, tudo aquilo que eles tinham um sonho, o básico. E sabe da onde que eles compraram? Foi das empresas do restante do país que produzia. E o país começou a crescer internamente, a crescer, porque todos tinham dinheiro para comprar. E quando solta-se o dinheiro, a economia cresce. Porque não adianta você ter muito dinheiro, ter uma empresa, e não tem. Para quem vendeu os produtos que a pessoa não tem dinheiro para comprar. Então é uma tolice, uma burrice grande. E o governo, então, criou o sistema de todos terem poder de compra. Dá poder de compra para o seu país, para o seu povo. E você vai ver transformar o crescimento. Hoje nós perdemos o poder de compra de coisas básicas. Você antes poderia financiar um carro e uma casa e ter todo tipo de eletrodoméstico, hoje as pessoas não estão conseguindo comprar nem o feijão e o arroz. E os nazistas, vamos dizer assim, aplaudem esse novo Hitler, esse espírito de Hitler, de destruição, de ódio. Eu nunca vi tanto ódio na internet. Brigas de pessoas. Porque quando o presidente governa, ele tem que governar para o seu povo. Se tem alguém que está reivindicando melhoria, ele tem que escutar aquele povo, não expulsar o povo. Jamais eu votaria para um homem que tem ódio do seu povo, que quer colocar uma ditadura. Eu sou cristão. Eu li a palavra de Deus. Se você é evangélico, se você é cristão, se você realmente é católico, e você está com ódio aí, sabia que você está com ódio de ouvir essas palavras, esse discurso? Porque você não é cristão. Jesus ensinou a amar e perdoar. E você já não ama mais, não perdoa mais, não se importa mais.
O dia que o seu filho ou alguém da sua família morrer, matado, quando se envolver num acidente de trânsito, porque simplesmente todo mundo tem arma, aí você vai colocar a mão na consciência. Porque enquanto é filho dos outros, você não liga. Quero ver o dia que se matarem entre vocês. Porque a Bíblia diz que os maus se destroem entre si. Nós temos que construir um mundo novo. A ideia de Cristo era comunista. Todos ter direito. Por isso que quando ele pegava o pão e multiplicava, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o pobre, o rico, o miserável, o mendigo, o aleijado, o saudável, todos comiam. E ele ensinou para os discípulos entenderam. E nenhum deles abriu grandes empresas. E todos, até o jovem rico foi reprovado. Vai e vende, dê para os pobres. Hoje, a pessoa só quer para ela e diz que é cristão. Você é evangélico religioso, não cristão. Vamos parar e pensar. Volte um pouco. Volte um pouco atrás e você vai ver que você está tomado por um espírito de mentira, um espírito de ódio, um espírito nazista. Um espírito que a verdade não pode ser dita em momento algum. Que você se ira, você odeia, você deseja mal. Você não é cristão, coisa nenhuma. Você está cheio de demônios, de ódio, de espírito maligno. Crie vergonha na cara. Se converta em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. A todos. Agora nós vamos orar. A Bíblia diz que nós temos que orar para os nossos governantes. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós pedimos perdão nos nossos pensamentos, palavra e atitude. Queremos apresentar aquele que nos ouve, aquele que nos ouviu, aquele que vai ouvir, Senhor. Pai querido, apresentamos todas as autoridades nas suas mãos. Que o Senhor possa iluminar, abençoar a mente deles. Nós possamos viver uma vida quieta e sossegada, sem estarmos oprimidos, mas livres para te louvar, para te agradecer. Senhor, abra a mente do nosso presidente. Dê saúde e paz para ele. Que ele possa, então, ouvir uma palavra verdadeira e se converter. Amar o seu povo, governar para todos. Não governar para uma classe que foi dividida em esquerda e direita. Hoje há divisões, Senhor, entre um povo, como se fosse um time. Se você é do outro time, você não presta. Então, Senhor, que possamos ser governados por homens que governem para todos, não para uma meia dúzia ou para uma classe, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.